Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de março de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 em Casa de Pilatos. Estamos em um número menor em respeito ao período que nós estamos passando no nosso planeta em relação ao coronavírus. E deveremos suspender as atividades, as duas seguintes. Talvez as duas segundas seguintes nós vamos suspender, tá bom? E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Nosso Senhor Jesus, amado Mestre, divino amigo, amor de nossa vida. O planeta Terra pulsa, os corações dos terrícolas, por um momento encontram-se temerosos e nos faz pensar, Senhor. Por um momento a sociedade passa a pensar o quão breve é a vida e o quão frágil esse laço. É preciso que um vírus venha para nos mostrar a brevidade da vida, a fragilidade do corpo, mas muito mais despertar em nós a realidade espiritual. Só o Senhor sabe o porquê desse momento, mas nós, através da doutrina espírita, temos consciência que a lição moral é muito grande, que o propósito não é castigo, é reparação, que o propósito não é a morte, mas a vida, que o propósito é nos chamar a atenção para a nossa própria realidade. Por isso tudo, Senhor, te damos graça. E te fazemos um pedido, acalma o nosso coração, ajuda-nos a aprender a voltar aos teus braços e que nós possamos, amado, se for da vontade de Deus Pai, passarmos também por essa prova coletiva, tirando as lições que necessitamos aprender. Que os bons espíritos que aqui estão possam nos auxiliar nesse aprendizado, nos inspirando na obra há 2000 anos. Aos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pelo canal no YouTube, que também possam receber essa vibração que nesse momento todos nós aqui sentimos. Graça te damos, Senhor, e muito obrigada pela presença dessa legião de amigos do bem, encarnados e desencarnados, contribuindo para que se realize o estudo da obra há 2000 anos. Graça te damos, Senhor. Vamos nós? Em Casa de Pilatos. A secura da natureza em que se ergue Jerusalém proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica tocada de pungente monotonia. Ao tempo do Cristo, em que ano nós estamos? 32. Ano de 32 da era cristã. Ao tempo do Cristo, seu aspecto era quase igual ao que hoje se observa. Apenas a colina Mispa, com as suas tradições suaves e lindas, representava um recanto verde e alegre, no qual repousavam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da ingratidão das paisagens. Todavia,
devemos registrar que, na época da permanência de Públio Lentulus e de sua família, Jerusalém acusava novidades e esplendores da vida nova. As construções herodianas pululavam nos seus arredores, revelando novo senso estético por parte de Israel. A predileção pelos monólitos talhados na rocha viva, característica do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas. Olha lá. Porque quando a gente vai em Jerusalém, a paisagem de Jerusalém, de uma forma geral, ela é árida. Árida e tipo assim, pedregosa, sabe? É uma paisagem que se repete constantemente nessa monotonia. E ele está dizendo que somente essa colina que era verdejante. Imagina. Renovando as paisagens interiores da famosa cidade. A joia maravilhosa era, porém, o templo. Lembra? Templo de Sião. É o Monte Sião. Gerazim era na Samaria. Porém, o templo, todo novo, da época de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes, no ano de 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se. E, gente, era enorme, o pé direito altíssimo. Pensa assim, uma formiguinha no pórtico que é o portão, né? O pórtico de entrada do templo. Era mais ou menos o tamanho de né? Para a gente ter uma noção de altura. Olha lá, no ano de 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se, e considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes de sua completa destruição. Nossa! Então foram décadas de construção, né? E lembra que para um judeu, o templo, Deus habitava lá dentro. E é interessante que ele retrata bem o templo aqui, e aqui no há 2000 anos é que nós vamos ver a destruição do templo de Jerusalém, já no quase o ano 70, realmente, se não me falha a memória. E vocês vão ver o que os romanos irão fazer. Então, o ano 70, obrigada. E para nós assim, entendermos, para eles, os judeus, Deus habitava. Quando tinha qualquer festa judaica, as festas judaicas, todos os judeus que estavam espalhados em outras cidades, elas tinham que vir para Jerusalém, para o templo. As festas, a Páscoa, o Pentecoste, todo esse movimento, eles tinham que vir. Tanto é que Jesus saiu de Nazaré e respeitava realmente a tradição. Então, para um judeu, Deus habitava dentro do templo. Nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita. Então, ou seja, nos pátios dos templos se reuniam os bambambãs da arte de pensar dentro da cultura hebraica, dos israelitas. Então aí a gente poderia se deparar aí com certeza, o senador Públio esteve frente a frente com o Saulo de Tarso. Se não tenhamos dúvida. Tanto é que no estudo passado mostra a participação do senador observando os comentários dos rabinos. Então, com certeza ouviu o Saulo de Tarso. Então, olha só, eu acho interessante aqui o Emmanuel, ele vai retratando a condição social e de onde Jesus fugia. Fugia assim, você não via Jesus, né? É interessante, ele buscava a barca, buscava o povo, né? Então, nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, no templo, a universidade, o tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Então, imagina
esse ambiente. Isso me faz lembrar, até um grupo se aproximou do Chico Xavier e disse assim, ele é um grupo de médicos, nós estamos formando um grupo de médicos para estudar o Espiritismo. E aí o Chico disse, que pena, Jesus não vai poder participar. Jesus não era médico, não na concepção humana, né? Então, de uma forma assim muito sutil, já falou desse movimento de separar, né? Nem pensar. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e atividades de uma pátria. Então não era só um templo religioso, ali também era o fórum, a universidade, o tribunal, tudo junto, né? No shopping, né? Ponto de encontro. Era um shopping. Congresso, né? Ponto de encontro. Tudo resolvia lá. O congresso, Os romanos, olha aqui, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Então, os romanos, eles respeitavam a filosofia religiosa. E lembra, para nós que já estudamos o livro A Caminho da Luz, que Roma fazia parte de um também dos capelinos e que tinha uma missão. Qual era a posição de Roma? A missão de Roma, quando saiu do mundo espiritual esse grupo, era unificar, porque o propósito da misericórdia divina é que não houvessem divisões de países, que fôssemos todos uma só nação, era o propósito, mas Roma falhou. E você vê esse movimento que Roma chegava a fazer administração pública, política, mas não interferia na parte religiosa, eles respeitavam. Então, os romanos respeitavam a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Mas a Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Ou seja, havia um templo, mas que estava sendo vigiada, porque era próximo da Torre Antônia. A Torre Antônia estava nada mais do que aquartelava as forças armadas do Império. Então vamos parar e pensar. Nós vamos estudar lá no Novo Testamento, eu não sei dizer qual versículo, mas em aquele momento que vocês conhecem, em que supostamente Jesus havia ficado furioso e saiu derrubando tudo, empurrando tudo. Gente, para pensar. Aqui ele está dizendo que devia ter uns 30 soldados por cada metro quadrado. Próximo à Torre Antônia. Se alguém tiver qualquer um tipo de um chilique, agressividade, é preso na hora. Porque Roma estava para levar o quê? A harmonia. Você vai dizer, Conceição, é mentira do Evangelho? Não, gente. Interpretação. Vocês vão estudar na obra Paulo Estevam, que eu não me recordo o nome dele também, minha mente hoje está fraquinha, mas qual era o movimento? Ele queria retratar, ele era como se fosse um profeta, vamos chamar hoje de médium. Ele queria retratar que Paulo seria preso e iria ser espancado. Então o que ele fez? Ele fez um movimento, ele fez mímica. Então ele fez um movimento de ele estar preso e que ele estaria todo se debatendo. Ele estava dizendo por mímica, porque era a cultura da época, para se falar do futuro, para se falar do que iria acontecer, eles expressavam através de mímica. Então, subentende que Jesus, como ele era tido como um profeta também, ele fez um movimento de mímica, mostrando a destruição do templo, que nós vamos nos deparar no ano 70. E que Jesus ainda diz, não ficará pedra sobre pedra. Mas não que Jesus tenha pego um chicote, gente, isso nem combina. E saiu chicoteando, teve um chilique.
Na casa do meu pai, outra. Ele é o que mais nos ensina que a casa do pai é um templo íntimo, é um templo interno e não um templo de pedras, aonde o homem destrói. Ele mesmo falou, o templo do Pai está no coração, o reino de Deus está no coração. Como é que ele vai dizer que a casa de Deus era o templo, construído aí com a morte de muitos, com muitos escravos? Então não cabe. Então o que os estudiosos hoje falam, nosso irmão Haroldo fala também, a gente acompanha os estudos dele e agradecemos até todo esse trabalho que ele faz. Mas é esse o movimento que talvez Jesus tenha feito esse processo da mímica, mostrando a destruição do templo que ocorreu. A fortaleza Antônia ficava próxima à praça do templo em Jerusalém, construída por Herodes, que deu esse nome em honra ao líder romano Marco Antônio. A fortaleza era a maior instalação romana militar em Jerusalém. As torres da fortaleza permitiam às tropas romanas observarem a multidão reunida no templo. Por exemplo, vocês vão recordar na obra Paulo Estevão, quando o então Saulo de Tarso, o doutor Saulo de Tarso, quis iniciar a perseguição aos cristãos, ele teve que pedir permissão de quem? Dos romanos. Ele não era assim, vou iniciar uma perseguição, mesmo ele como doutor, ele teve que pedir a permissão e uma autorização, inclusive para ir até Damasco prender Ananias. Então ele estava autorizado para fazer aquilo, né? Então ele tinha que ir até os romanos e realmente pedir autorização, porque lembra que era uma província, vamos chamar assim, de Roma, né? Vou voltar. Mas a Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Então ele estava ali constantemente. Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, que continuava a considerar como episódio sem importância, vocês lembram que esse prisioneiro foi quem? Saúl de Giólios. E ele, assim, não está levando muito a sério. Mal sabe ele que esse movimento vai mudar toda a história da vida dele. Episódio sem importância, retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações habituais. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham para seus olhos cansados encanto novo, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Vocês lembram que quando eles estavam entrando em Jerusalém, ele já percebeu uma melhora na Flávia? Na filha? Quem é que está nesse momento em Jerusalém? Jesus. Então para pensar. As pessoas que iam visitar Francisco Cândido Xavier comentavam do bem-estar que era chegar próximo daquele homem. Ok, numa escala menor. Agora imagina numa escala maior o Cristo. Quanto a Lívia, guardava o coração voltado para os seus afetos distantes, analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu convívio. Como por milagre, a pequena Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Todavia, as atitudes hostis de Fúvia, quem era Fúvia? Esposa do tio de Públio. Onde eles estavam morando. Exatamente, eles estão um período nesta casa, nessa residência do tio do senador, que é o Salvio Lentulus. E a Fúvia é a esposa dele, que tem uma Fúvia Prócula, que ela é parenta da Cláudia, mulher de Pilatos. Ela é cunhada de Pilatos. Todavia, as atitudes hostis de Fúvia, que ele não perdoava a simplicidade encantadora e os dotes preciosos de inteligência,
sem perder ensejo para jogar-lhe em rosto pequeninas indiretas, por vezes irônicas e mordentes. Deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, a quem a pobre senhora se abstinha de relatar os seus mais íntimos desgostos. Olha, gente, o espírito nobre é assim. Então, olha só o movimento. Primeiro que ela se depara com a Fúvia, um espírito vil, promove a intriga. Então é aquele movimento que você convive, você está sempre jogando uma indireta, está sempre provocando o outro, sempre criticando. Eu acho que esse movimento que nós temos que parar para pensar se nós não somos um pouco Fúvia também. Na nossa convivência diária, tudo a gente fala, tudo a gente critica, tudo a gente dá indireta. E a Fúvia, então, é uma pessoa desagradável de se conviver. Diferente de quem? De Lívia. E diferente de qual amiga de Lívia que ficou lá em Roma? Calpurnia. Então a gente para pensar, mas ao mesmo tempo fazer isso, para que a gente não faça o papel de Fúvia no nosso dia a dia, sabe? Aquela pessoa que manda indireta, aquela pessoa que é desagradável, aquela pessoa, às vezes está chegando uma amiga, você olha, nossa, você tá gorda, hein? Poxa! A gente tem maior dificuldade para abrir a boca, para dar um elogio. Para pensar, se eu tenho dificuldade de dizer como você está bonita, como está gostosa essa sua comida, como é bom estar ao seu lado, nossa, que bonito isso que você falou. Se nós temos dificuldade de fazer isso, cuidado, o nome disso é inveja. Esse é o movimento, esse é o papel de Fúvia. Então que a gente possa ter a docilidade nos lábios, para que a gente possa chegar e ser agradável. Se a gente vê algo desagradável, a gente vê muito isso, acho que é Humberto de Campos que conta. Estava Jesus passando com os seus discípulos e tinha um cachorro morto. Todo mundo passou e criticou o cachorro. Quando Cristo passou, ele disse, nossa, como ele tem uns dentes lindos. Então é uma alma nobre que consegue olhar e ver o belo, até em pedra rochosa dura. Ele consegue detectar aquela flor que está lá no cantinho brotando. E outro movimento da sábia Lívia, não levar fofoca para o marido. Mas também esse marido é cego, né? Fala sério. Ele não consegue, porque ele é egocêntrico, então ele só vê o seu cargo e o seu poder. O foco do senador era o título, era o trabalho profissional e pronto. E a mais evoluída aí nós sabemos que é Lívia, por isso essa sensibilidade. Então esse é o outro movimento. Tem um dito que diz assim, lá no Antigo Testamento, a mulher sábia constrói o seu lar, a tola destrói. O Emmanuel faz questão de retratar aqui quando ele diz assim, olha só, semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido. Então os dois inclusive se pareciam, porque nem ele passava tudo para ela e nem ela passava tudo para ele. A quem a pobre senhora se abstinha de relatar os seus mais íntimos desgostos. Agora, olha o nível moral de Lívia, tá? Esses fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosa incerteza. Não era isso que incomodava a Lívia, não. Ela tirava por menos. Fazia uma semana que se encontravam na cidade e notava-se que, contrariando talvez seus hábitos, Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor. A pretexto de predileção pela palestra com os patrícios recém-chegados da corte. A intenção do Pilatos. Horas a fio eram empregadas nesse mistério, mas Lívia, com as secretas intuições da sua alma, compreendia os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus galanteios
os seus amáveis galanteios e referências menos diretas. Lembrando lá no início que foi falado que a família estava o quê? Destruída. O ninho familiar estava destruído. As mulheres haviam abandonado seus lares. Havia um movimento de promiscuidade muito grande. Então, por que Lívia seria diferente? Ele está aqui tentando. Como diz o jovem, se colar, colou, né? Nessas aproximações de sentimentos que pronunciam a maré das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme em face da situação que a atitude de Pilatos ia criando. Está vendo a raiva dela por Lívia? Por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário da amizade artificial com que foram recebidos, Públio e Lívia deveriam compreender que existia um pântano de paixões inferiores que, certo, haveria de tisnar a tranquilidade de suas almas, manchar, né? Não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhe reservava. Meu Deus. Eles penetram de espírito confiante e ingênuo. Vou dizer palavras de Emmanuel. Ingenuidade não é virtude, é defeito. E será vergastado como as flores na beira do caminho. E outro movimento, porque é assim, a gente imagina o relacionamento do ano de 31, imaginando que é o relacionamento de hoje. Não é, gente, é diferente. E mais um outro movimento, ele era senador. O homem tinha todo... Você já viu que é um homem muito externo, um homem cheio de ritos, um homem cheio de posição. Ele deveria ter esse movimento com a esposa também. E ela tinha todo um respeito por ele. E outra, gente, esse povo vivia em palácio. Palácio, distância. Continuando. Reafirmando incessantes obséquios e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar, no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, marcado, Sálvio, que é o tio, e Públio, o sobrinho, acompanhado pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Cenas do próximo capítulo. Maravilha! Foi bom, gente? Olha, nós vamos então já agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade tão gostosa que Ele nos deu. Lembre de acessar o nosso canal nesse período de recesso por conta do coronavírus. Tudo está... Vamos lá. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, tudo está no seu lugar. Basta nos confiar. Seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos cumprir com o que temos que cumprir. Vamos fazer o que a ciência está pedindo. Vamos sair menos de casa, termos todo o cuidado. E vamos confiar de que essa nau tem gente no leme. E é o nosso Senhor Jesus. Tem um mestre no leme, né? Vamos envolver a Mita, que está inspirada. Senhor da vida, graças te damos por mais essa oportunidade. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos, sabendo da importância e do valor que essa reunião tem para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos, Senhor, a termos confiança nos teus desígnios, a não entrarmos nas ondas de desespero e de histeria coletiva. Ajuda-nos a sermos o ponto de calma, o ponto de ponderação, o ponto de reflexão.
Ajuda-nos a cada um de nós a voltarmos nos nossos lares, a confiarmos sempre em Ti, porque Tu estás sempre conosco. Que assim seja.